Olá, hoje eu vou falar de um assunto difícil, duro, que tolheu liberdades e nem é o coronavírus. Em abril, quem faz aniversário é a ditadura, instalada em 1º de abril de 1964, com base numa fake news. O presidente do Brasil na época, João Goulart, tinha ido ao Rio Grande do Sul em busca de aliados contra o que ele já intuía ser o golpe, e o presidente do Congresso reúne deputados e senadores e declara vaga a presidência do Brasil, como se ele tivesse se evadido do país, coisa que ele só faria depois que o golpe foi instalado. Então, a gente precisa aqui pontuar que, diferente de outros países que viveram ditaduras, e aí a América Latina quase toda, o Brasil memoriou pouco. Significa pouco investimento em museus, em memoriais e principalmente em julgamento dos casos de crimes contra a humanidade, investimento em pesquisas históricas, produção literária, para contribuir com a memorização, com a fixação da memória do que foi o movimento, do que foi o regime nesse período. Eu trouxe o livro Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola. É um jornalista, foi diretor de redação de um jornal importante na época e começou a ter que engavetar notícias porque elas eram censuradas. Perseguições políticas, perseguição a artistas, episódios de tortura sendo relatados pelas pessoas. Tudo isso compõe esse livro, que é muito verídico, muito visceral. Tive dificuldade de lê-lo, especialmente agora na época da pandemia. É um conteúdo muito pesado. E eu acho que tudo bem, porque se ele não te causar um estranhamento, seria estranho. Outro livro aí menos rude, digamos assim, mas bastante forte também. 1968, O Ano que Não Terminou, de Zueni Ventura, outro jornalista. Aqui você vê muitas figuras do meio artístico, Chico Buarque, Caetano Veloso, e você percebe o quanto artistas, líderes estudantis foram muito perseguidos porque representavam uma ameaça ao pensamento hegemônico que estava implantado na época. E o terceiro é A Ditadura Militar, Repressão e Pretensão à Legitimidade, de Maria José Rezende. Esse livro é todo com base na tese de doutorado dela, então veja como é importante o investimento em pesquisa para a gente conseguir se situar no tempo e espaço. E ela vai falar da subjetividade que havia na época, os aspectos psicossociais que forjaram a ditadura. O que isso significa? É preciso ter algum consentimento social para a coisa se dar. Então, lá na escravidão, a igreja criou uma narrativa de que os africanos eles não tinham alma e que aí tudo bem escravizá-los, que inclusive batizá-los seria dar a eles uma chance de serem salvos. Essa foi a narrativa psicossocial para que se admitisse a escravidão assim tão descaradamente, né? E a partir dali uma série de barbáries. Então, a subjetividade em torno da ditadura tinha a ver com um discurso desenvolvimentista, e hoje se sabe que na ditadura se viveu os maiores índices de endividamento externo, nunca foi tão grande a nossa dívida externa quanto naquela época, e isso passava por um alinhamento de quem estava no poder com os objetivos norte-americanos, que era emprestar o dinheiro para esse desenvolvimento. Subjetivamente, havia um discurso de ordem, e realmente ali você tinha uma cena muito desarticulada, muito bagunçada. Você tinha Carlos Lacerda, então governador do Rio de Janeiro, que tinha uma política higienista de amarrar pedras nos pés dos mendigos e jogá-los no rio. Gentrificação, o nome disso hoje, né? Carlos Lacerda, um liberal, fazendo ampla frente com João Goulart, que era o mais próximo da esquerda na época. Então, era um cenário confuso, era um cenário tenso. E aí o que acontece? O ser humano tem pouca tolerância com a desordem, ele tem muita necessidade de organização. Quando a gente tem um problema de ordem particular, que a gente se desorganiza, a gente quer rapidamente botar aquilo em ordem. A falta de um olhar para o que é que aquela desordem está comunicando, que mudanças são aquelas que estão acontecendo para a coisa ter se desorganizado, isso na nossa vida particular implica deixar de aprender com a situação,
E de ordem social coletiva, também às vezes uma precipitação, um desejo de ordem duro e severo, mais ou menos como quando um adolescente, no auge da bagunça do seu quarto, acaba achando intimamente interessante levar uma bronca do pai ou da mãe e a coisa ali se resolve. Ou seja, ele não aprende a se organizar, mas a coisa se organizou. Ele tem uma sensação de organização. Essa subjetividade ela foi muito trabalhada pelo grupo que estava no poder. Eles percebiam as demandas psicossociais da sociedade da época. Aí você tem situações interessantes de pessoas até muito instruídas e muito envolvidas politicamente, tomando às vezes partido para um lado, para o outro, meio que perdidos na cena e eventualmente até acreditando que a ditadura fosse um caminho. Você vai se surpreender de saber que Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, foi uma dessas pessoas. Em 2 de abril de 1964, ele escreve no jornal, onde ele tinha uma coluna, uma crônica falando da sensação de alívio com o golpe, como se houvesse possibilidade de mudança no horizonte. Não durou muito tempo, porque o Carlos Drummond é um ativista social. Ele, na sequência, vai publicar um poema com a figura de Chico Rei, que faz toda uma analogia entre o período da escravidão e o período da ditadura, em que a gente tem os direitos humanos violados. Porque é isso, eventualmente a gente fica perdido na cena histórica, política, fica perdido no nosso próprio tempo. E contar a história da humanidade é diferente de contar a história de um homem ou de uma mulher. Veja que se ninguém da sua família contraiu o coronavírus, isso não significa que a pandemia não existiu, que ela não foi severa no mundo todo. Note uma coisa importante também, um último apontamento. A gente está na iminência de viver um embate, digamos assim, com a inteligência artificial, uma mudança estrutural nos nossos fazeres, no nosso modo de trabalhar, na nossa economia. E o que vai se demandar do ser humano é a criatividade, é o que ele é mais humano. E isso não tem muita chance de existir num ambiente que não permite a diversidade. Então note como esse tipo de regime, esse tipo de mentalidade, ele vai contra a nossa existência, a nossa permanência como espécie e como sistema econômico. É com Carlos Drummond de Andrade que a gente fecha esse episódio, essa nossa memória da ditadura, com o poema Mãos Dadas. Não serei poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o futuro. Estou preso à vida. Olhe meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei cantor de uma mulher, de uma história. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes.